Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Coronga Cast, o podcast onde todo assunto é assunto, chegando neste número 51, que é uma boa ideia, e o assunto de hoje é azulejo de banheiro, Leonardo Palhano. E por isso a gente trouxe um especialista que vai falar sobre cores, sobre o que orna melhor com a privada, tem aquele estilo mais clássico, né? Eu gosto daquele azulzinho, sabe assim, vários azulejinhos assim, azulzinho assim. Cara, sensacional. O banheiro raiz precisa voltar, Leonardo Palhano. Um abraço. Ai, caralho, não consigo nem abrir o episódio assim, velho. Oi, e o pior, galera, é que o Paulo acabou de improvisar isso, manja. Tipo, isso é totalmente incrível. É um grande... Paulo, parabéns, cara. Cara, pra quem não sabe, eu sou comediante de stand-up comedy, né? Eu me apresento no Teatro Prepúcio Ferreira toda semana, né? Antes da Covid-19, onde tivemos já grandes espetáculos, né? De Dudu Marchiori. Então, de fato, eu sou um cara bom de improviso, muito rápido, assim. E o humor, de fato, é um dos meus pontos fortes. Você sabe que semana passada eu fui visitar minha mãe, né? Fui de avião. Chegando no guichê da companhia aérea no aeroporto, com a passagem já comprada, o atendente me disse que tinha alguém no meu lugar. Tal de overbook. Diabos é overbook? Por acaso eu tô no guichê de uma companhia aérea ou tô numa biblioteca? Porque book pra mim é livro, né? Será que eu devia ter comprado a minha passagem numa livraria? E como esse episódio, infelizmente, não pode se dar ao luxo de ser um stand-up comedy, porque o nosso país está em chamas, apesar ainda continuar esse clima de calmaria, das pessoas não falarem mais tanto dos assuntos, né? E eu começo aqui lembrando do livro O Conto de Aia, da escritora canadense Margaret Atwood, que basicamente é uma distopia do mundo militarizado, em que as mulheres são escravas sexuais e são obrigadas a dar luz a crianças, frutos dos estupros a que elas são submetidas, né, na história, nessa distopia. E aí eu trago aqui uma matéria do Alan de Abreu, da Piauí, chamada A Menina, o Poder e o Direito, e assim, recomendo a todos que façam a leitura disso, porque conta como que os assessores da ministra Damares Alves e uns militantes bolsonaristas criaram uma cadeia de pressões para impedir um aborto que é garantido pela Constituição Federal do nosso país, né? Foram 232 semanas de gestação, né, que foram resultados de estupros seriais que essa criança vinha sofrendo em silêncio desde os 6 anos de idade até os 10, né, por parte de um tio de 33 anos, assim. Foi isso que aconteceu e que o governo Bolsonaro tem ligação direta, porque essa reportagem da Piauí traz que no dia 9, o jornal da A Gazeta, lá do estado, divulgou o caso com cuidado de não revelar o nome da criança, né? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê isso, né? Não pode divulgar crianças. No caso, ela tem 10 anos, né? E aí, 2 horas mais tarde, a ministra Damares publicou a notícia da Gazeta na página dela do Facebook. E aí, 4 dias depois disso, no dia 13 de agosto, ela anunciou na mesma rede social o envio ao Espírito Santo de 2 assessores, um da Secretaria dos Direitos da Criança e o outro da Ouvidoria de Direitos Humanos, né? Na companhia do deputado estadual Lorenzo Pasolini, do Partido Republicanos, que foi o autor da homenagem a ela na Câmara Legislativa Capixaba em 2019. Esse deputado e os 2 servidores estiveram na delegacia no Conselho Tutelar e na Secretaria de Assistência Social de São Mateus, que é a cidade dessa menina, né? A ministra, inclusive, postou uma foto desses 3 em frente à delegacia de São Mateus. E aí, segundo a publicação da própria ministra, eles tiveram contato, foram atrás da família da criança, né? E o objetivo, segundo ela, era conhecer detalhes das investigações. E aí o Ministério Público Estadual suspeita que nessas visitas o grupo tenha tido acesso a todos os dados da criança, inclusive o prontuário médico, né? E aí, depois da viagem da equipe do Ministério e do deputado à cidade da menina, a casa onde a menina morava com a avó virou destino de, cara, uma verdadeira romaria, como a matéria coloca, né? De católicos evangélicos
e bolsonaristas anti-aborto, pressionando a avó da menina, de 10 anos de idade, a convencer a neta dela a ter a criança, e ficar fazendo pressão emocional para que a criança de 10 anos tivesse um filho, que a avó devia fazer alguma coisa, enfim. E aí, no fim da tarde do dia 14 desse mês, o juiz Antônio Moreira Fernandes permitiu a interrupção da gravidez, ao concluir que a vontade da criança é soberana, né? E aí a menina toda traumatizada, a reportagem traz isso, que ela chora e se desespera, né, toda vez que se fala nisso. E rolou toda uma história que, depois dessa decisão judicial, ela foi levada a um hospital do estado, né, em Vitória, na capital, e o hospital se negou a fazer o aborto. Então a criança foi negada a ter o aborto porque o hospital alegou que não teria tido amparo, né, a legislação vigente no nosso país legal de fazer o aborto com uma decisão judicial. E a lei permite em casos de estupro, né? Estupro é permitido, é legal, é o aborto realmente legal, não há discussão aqui. Não existe uma lei que diz que quando é estupro, menor de 10 anos, não, tem que deixar. Não, é um estupro de uma pessoa vulnerável, menor de idade, né? E aí, com a negativa desse hospital em Vitória, a menina teve que viajar para fazer no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros, em Recife, que é uma referência em casos de abortos assim, preventivos e por autorização judicial. E é o pior da história, né? Porque enquanto a menina, a avó, é uma assistente social da Secretaria de Saúde capixaba, viajava em voo comercial, né, de Vitória para a capital de Pernambuco, a Sara Giromini, né, a fascista, que a galera chama de ativista, enfim. E inclusive essa mulher é ex-assessora da ministra Damares, divulgou o nome da criança e o nome do hospital onde ela faria o aborto num vídeo do YouTube, né? Pedindo que os seus seguidores fossem até a porta do hospital no Recife protestar contra a interrupção da gravidez da criança de 10 anos. E assim foi feito. 200 pessoas se aglomeraram na frente do hospital para rezar e xingar o hospital, os médicos, e depois postaram vídeos do médico que realizou o aborto, denunciando ele como o maior abortista do país, e isso continuou no YouTube. E por isso ela foi encaminhada para cá, porque o médico daqui, Dr. Olímpio, está aqui no CISAM e disse que realizaria esse aborto, um crime, um homicídio, um assassinato dessa criança, e o movimento Provida na porta do hospital, repudiando esse ato desse médico que disse que Recife é a capital do aborto, e nós estamos aqui como igreja dizendo que não, Recife não é a capital do aborto, nós somos Provida e nós queremos salvar 2 vidas. Tem como segurar essa vida, tanto da criança que está no ventre dessa menina, quanto a vida dessa menina de 10 anos. Viralizou e foi pro Instagram e ninguém fez nada, né? E aí, para evitar que a avó e a menina fossem agredidas, o diretor do hospital teve que ir pra frente do hospital acalmar a galera enquanto elas iam por trás, escondidas. E aí, cara, eu só fico imaginando. Imagina o psicológico dessa menina. Todo esse bafafá, toda essa galera fora gritando e ela tendo que ir escondida por trás, como se ela estivesse errada. Como se a menina de 10 anos estivesse errada de fazer um aborto. E é isso que eu trago como primeiro assunto, porque eu acho muito importante, Paulo, a gente discutir de uma forma meio visceral mesmo, assim, porque esse caso né, é totalmente visceral, ele é o retrato do que o Brasil de 2020 normalizou, né, num ponto de vista amplo, assim, de que o absurdo tá aceitável, galera, o absurdo está aceitável. Imagina o psicológico dessa criança. E o absurdo ele passa de novo a ser aceitável a partir do movimento de cima para baixo, né, como o Léo bem colocou aí, esse movimento... essa coisa absurda aí que a gente tá tendo que abordar nesse episódio, e acho que é o tema entre esses 51 episódios que a gente já gravou do Coronga, acho que esse é o pior tema de todos, assim, até hoje, assim, o mais complicado, o mais absurdo, o mais nojento por conta da atitude das pessoas e da falta de empatia, né? A palavra empatia ela é muito usada e nesse caso é só isso. É só você ter empatia que você já vai se colocar contra
a questão de que você já vai estar contra essas pessoas que estimularam o fato e desestimularam o ato do aborto em uma criança de 10 anos. Então, para mim, é o mais delicado assunto até hoje que a gente já tratou, e eu acho e eu espero também que não teremos assuntos mais absurdos que isso, porque mais absurdo que isso eu não sei o que é. Eu ainda não sei. Não quero desafiar ninguém, porque, de fato, esse assunto... Tanto é que esse caso explodiu no final de semana, né? Ali para sábado à noite, eu acho. Já vinha sendo falado, né, durante a semana, tal, com algum destaque, e aí explode no sábado à noite. Essa é a primeira vez, estamos gravando na quarta, e num mundo em que eu que sou um cara que estou sempre no Twitter e estou sempre também opinando sobre alguns assuntos, não sobre todos, né? Acho que a gente não pode achar que a gente tem que opinar sobre todos os assuntos, mas esse, apesar de ser algo que a gente vem batendo tanto aqui, eu não falei. Nem para mim, nem o meu comentário de indignação, porque entra numa parte de que, e eu acho que as pessoas sim precisam jogar luz nisso, porque estava acontecendo, e aí de alguma forma precisava ali, né, a gente precisava salvar a menina disso tudo, mas ao mesmo tempo também acho que quanto mais gente falando, mais alimenta, e aí entra aquela questão, a gente volta naquele episódio com o Bruno aqui, né, da gente alimentar como uma série, né? Tipo, a saga da menina dos 10 anos, assim, assistindo como se fosse num Netflix, e daqui a alguns anos talvez a gente até assista dessa forma, né? Porque a gente tem visto. Então, assim, essa espetacularização que acaba acontecendo, e eu sei que uma parte ela é necessária, obviamente, só que aí eu penso, bom, se é para falar o que as pessoas estão falando já, eu vou ficar quieto. Então eu me mantive calado. Agora, o que eu quero falar aqui é muito breve, apesar de já ter me alongado para chegar até aqui. Que eu falei que vem de cima para baixo, e eu acho que é um absurdo, já é um absurdo do absurdo, o cargo mais alto desse país, o presidente da República, não se pronunciar a respeito disso, porque é o principal assunto envolvendo, sim, um país e envolvendo a cabeça das pessoas, e envolvendo saúde, né? Envolvendo uma questão aí da mais séria, do mais sério naipe de dentro dos assuntos, que é uma questão que a gente precisa discutir mais, e acho que precisamos ouvir o que as mulheres têm a dizer a respeito disso. Mas um presidente não se posicionar, se colocando contra o que aconteceu com essa menina, é um absurdo. Seria o absurdo do absurdo, mais ainda se ele se posicionasse a favor das pessoas que foram. Mas ele não se posiciona porque ele sabe que ele estimula esse tipo de atitude. E aí, para mim, isso já configura a questão de que estamos vivendo no país do absurdo, como o Léo bem colocou. E aí, só entrando na outra parte, psicológico dessa criança, é algo que me deixa, assim, absurdamente entristecido, assim, de pensar independente do que acontecer, e aí evitamos... porque... Cara, não dá nem pra falar, nossa, evitamos... Porque é tão absurdo você pensar que queriam que uma criança de 10 anos gerasse uma outra criança dentro dela. Porque eu acho que é humanamente impossível isso, assim, naturalmente, melhor dizendo, naturalmente, na minha cabeça, é impossível dar certo. Uma criança de 10 anos, ela não consegue... biologicamente falando, gerar uma criança. Essa menina corria um enorme risco de vida, se estão querendo dizer se é a vida que importa. Então, e aí não me venham falar que as pessoas politizam os assuntos. Não. O assunto ele é politizado a partir do momento em que se fala de vida, mas na verdade não